Bem-vindos ao Doutor Demente, o podcast que promete trazer evidência com irreverência. Aqui nós temos a missão de trazer o conteúdo científico com uma linguagem zoeira para você que está do lado daí entender questões de saúde mental da melhor forma possível. Rindo. Haha. Então, já começamos bem, né? Super despojado, né? Então, eu sou Marcelo Rigoli, eu sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou professor universitário e de pós-graduação, tenho mestrado e doutorado em cognição humana aqui pela PUC do Rio Grande do Sul e esse é meu carteiraço, né, que é para vocês respeitarem o que eu tô falando, não sacanagem. Esse é meu currículo, esse é o resumo do meu currículo. E eu sou Anne Rigoli, e como vocês perceberam, eu roubei o sobrenome dele, porque nós somos casados há 5 anos e pais da Mia e da Cookie Maria. Eu sou designer gráfica, mas aqui no podcast a minha profissão vai ser arrancar o ouro do Marcelo e entregar pra vocês. Não literalmente, né? Até porque a gente precisa pagar umas contas aí, então... E o editor? Arrancar Alô, o ouro editor. assim de vez. Oi, editor, beijo, editor. Então, agora a gente tá com o episódio número 1, né? Nossa estreia aí na podosfera. E este episódio não é querendo me autodiagnosticar, mas tem algo de errado. Então, nesse episódio a gente vai trazer o começo de muitas indagações que muitas pessoas têm. E é uma forma mais interessante de dizer uma coisa que eu ouço muito, que é: doutor, tá tudo bem comigo? Eu tô normal? Né? Então... Sim. E a gente também vem de uma caminhada, né, pessoal, né, cada um de nós aqui tentando descobrir seus diagnósticos, né, ao longo da vida. Então a gente tem eu tenho uma experiência profissional e pessoal, né, nessa questão de diagnóstico. E eu tenho bastante experiência em ser paciente também. Isso. Eu tô aqui pra trazer minha experiência. Sou muito boa em ser paciente. E a gente sabe como é angustiante tá nessa busca, né? E a gente, como qualquer ser humano que não tá morando embaixo de uma pedra, a gente consome muito conteúdo online. E cada vez mais, talvez, né, um viés dos algoritmos aí, né, botando pra gente ver isso, mas tem muita informação sobre diagnóstico em saúde mental, e informação e muita desinformação, né? Então a gente pensou em começar trazendo algumas informações que a gente entende que são mais confiáveis, vamos dizer assim, para entrar no assunto do diagnóstico e da sensação, né, de não estar tudo bem. Até porque a gente tem um contato com a saúde mental, né, com tratamento, com terapia, com psicofármacos, essas coisas assim. Então pra gente é meio óbvio como lidar com isso, né? Mas a gente resolveu trazer de uma forma mais detalhada quais são os processos que uma pessoa que tá sentindo que que precisa de ajuda, quais são os processos que ela tem que seguir, né? Quais são os passos que ela deve seguir. Então, a primeira coisa você tá ali, tá se sentindo mal, tá com aquela sensação de que tem algo errado comigo, não pertenço à sociedade que está à minha volta, não sei o que é, aquilo tá angustiante, tá trazendo um sofrimento, mas você não sabe pra onde ir. Geralmente, o que tem acontecido agora é uma explosão de TikToks e Instagrams e Reels e afins, né, de pessoas... Algumas da saúde mental, né? Que aí é bacana, que trazem informação bem bacana. E outras nem tanto, assim, né? Algumas da pseudociência. Vai se tratar, garoto. Vai se... Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo a dancinha. Faz a dancinha. E aí eu quero saber de ti, Marcelo. Vamos dizer que eu sou essa pessoa, né? Eu tô aqui num sofrimento, eu tô sentindo uma sensação muito ruim comigo mesma, eu não tô conseguindo agir da forma que eu agia antes. O que que eu faço? Depois que eu fui no Instagram e eu vi ali, tem uma relação de coisas ali que pode dizer que eu tô tendo depressão. Eu tenho depressão? Sim. Não, sacanagem.
A primeira coisa importante de pontuar é que essa autopercepção ela é super importante. Essa sensação que as pessoas têm de que não tá tudo bem, de que, ou como tu salientou agora, né? A sensação de mudança, né? Tipo, eu me sinto diferente agora do que eu era um tempo atrás, né? Então algo parece que mudou em mim. Isso é bem importante, porque pode sim estar sinalizando alguma coisa, pode também não ser nada. O que eu acho importante de comentar é que isso, além de não ser o suficiente para a gente saber, também não é uma obrigação da pessoa saber. Ela não tem obrigação de se saber o que ela tem, de se diagnosticar. Então, assim, do mesmo jeito que quando a gente vê uma pintinha na pele, a gente pensa, o que será que é isso aqui, né? E não é o ideal eu olhar no Google imagens, né? Botar assim, não, até porque o pele, Google vai dizer que né? É câncer e você vai morrer. Exato, né? Saúde mental é a mesma coisa, né? Então, assim, não é obrigação da pessoa saber se isso tá ok ou não. Então, é sempre interessante buscar algum profissional de saúde mental para trocar uma ideia. Aí você pode me perguntar, onde é que eu acho profissionais de saúde mental? E quais são, né? E quem são, né? Então, assim, vamos começar... Quem é essa galera? Vamos começar por quem é essa galera. A saúde mental é um guarda-chuva, né? Um termo guarda-chuva que tem vários profissionais dentro. Talvez os mais famosos, então, sejam os psicólogos e os psiquiatras, que em outro episódio provavelmente a gente vai comentar diferenças e o que cada um faz. Mas eles não são os únicos. Então, em tese, todo profissional da saúde, ele tem um treinamento mínimo em saúde mental, né? Mas alguns se especializam mais. Então, por exemplo, a gente vai ter técnicos de enfermagem, a gente vai ter os próprios enfermeiros, né? A gente vai ter os assistentes sociais, que podem se especializar e às vezes até dentro do serviço público de saúde eles são muito assim, ponta de lança, né, de receber as demandas de saúde mental. E os pedagogos também são? Os pedagogos eles não são tecnicamente da saúde, mas eu vejo assim que não só os pedagogos, mas como todos os docentes, né, os professores, especialmente em idade escolar, assim, de ensino fundamental e médio, tem um papel muito importante em fazer essa mediação, inclusive de ter esse olhar mais clínico, né, de ver assim, essa criança, esse adolescente pode estar precisando de ajuda. Então, provavelmente quem está ouvindo a gente talvez não esteja ainda, né, no ensino fundamental, mas quem tem filhos, sobrinhos que está nessa fase, está ligado que eles passam a maior parte do tempo na escola. Então, esses adultos que estão ali vão também ter esse olhar. Então, pode sim, né, ser uma porta de entrada, até porque, idealmente, as escolas deveriam ter um psicopedagogo, ter um psicólogo, né, uma psicóloga, psicopedagogo, para fazer esse primeiro olhar. Então, buscar alguém. Mas quem? Aí é importante. A gente também tem uma peculiaridade na saúde mental, que é, além da pessoa ser capacitada tecnicamente para te ouvir, é um pouco mais difícil às vezes a gente conseguir se abrir e levar essas questões para alguém. Então, é interessante buscar dentro da tua rede de pessoas, familiares, amigos. Talvez você já tenha um amigo que faz terapia, tem uma amiga que toma um remédio que vai no psiquiatra, tem uma tia que vai no postinho e troca ideia. Sempre tem a tia do postinho, né? Isso. Aquela tia que só vai no postinho dar bom dia, a pessoa que conhece todo mundo ali, Isso. Sempre vai ter um contatinho pra passar, né? Exato, né? Porque isso também é importante, assim, é alguém que eu confio e essa pessoa que eu confio tem alguém que ela confia. Então, é uma boa ponte pra ir atrás. Mas, então, assim, a gente vai ter esse contato com alguém que, a princípio, é de confiança. E isso são duas variáveis super importantes, né? Uma delas é a gente confiar e a pessoa ter conhecimento técnico. Eu sou psicólogo, então... Inclusive, por falar em confiar, tem uma coisa que eu acho que tu poderia falar agora, nesse momento, que tá ótimo, que é, muita gente não vai pro psicólogo, não busca ajuda, não faz terapia, porque tem medo de que as coisas confidenciais que elas contam pro psicólogo sejam vazadas por aí, ou o psicólogo conte, por exemplo, um adolescente não quer contar as coisas porque tem medo que o psicólogo conte pro pai, ou essas coisas assim. O que tu tem a dizer sobre isso? Bom, aí tem um tópico interessante, que é a questão do sigilo. A gente, idealmente, né, todo profissional de saúde, mas a gente que trabalha com saúde mental, a gente tem essa questão do sigilo terapeuta-paciente. O que isso significa na prática? Significa que tudo que a gente conversar ali entre aquelas quatro paredes vai ficar ali. Então, quando uma pessoa me procura para trocar uma
ideia no ambiente, né, de consultório, tudo que a gente conversar ali vai ficar ali. Então, mesmo que a tia tenha indicado você, que a tia seja sua amiga, você não vai contar nada pra tia. Exatamente. Né? Pode ser da sua confiança, mas a relação entre o terapeuta e o paciente é muito maior do que isso, né? Muito, né? Essa confiança também tá galgada no fato de que a gente não vai abrir o bico. Então, assim, isso acontece muito, porque, por exemplo, na minha prática clínica, ao longo desses 10 anos aí que eu já tô clinicando, é muito comum ter um paciente que indica um amigo, que indica um familiar. Claro, a gente nunca atende quando é muito próximo, quando isso dá conflito ético de interesse, mas quando não tem proximidade, a gente atende. Eu não fico comentando, né? Segunda-feira fulana veio aqui e falou alguma coisa, né? Então, isso não... Falou mal de ti. Falou mal de ti, ó, aqui, ó, X9, né? Furou teu olho. Não, sacanagem. Então, teu marido, ela tá pegando. Então, a gente tem muito esse cuidado, né? E aí, claro, vão ter 2 exceções que eu sempre saliento, né? Que é a pessoa tá se colocando em risco ou tá colocando alguém em risco. E mesmo assim, antes da gente falar com alguém, a gente vai falar com a pessoa antes. Então, o que é tá se colocando em risco, né? Tá querendo se matar, tá querendo matar alguém, agredir alguém, se agredir gravemente, né? Então, salva aí, porque é uma questão de preservação da integridade física das pessoas, né? Mas assim... Que é maior do que a relação de paciente e terapeuta. E aí, bom, infelizmente, né? A gente tem que manejar. Mas fora isso... Sim. Não... É um dos pilares do nosso trabalho, é essa confiança, né? De sigilo, né? Então, ninguém vai ficar sabendo. Então tá tudo bem ser indicado por alguém que a pessoa conhece e buscar esse profissional vai manter sigilo. E, inclusive, uma das coisas que, por todos os profissionais que eu já passei, assim, né, já fiz terapia com algumas pessoas, e a maioria delas sempre falou pra mim assim, se eu precisar conversar com algum parente seu, ou qualquer outra pessoa importante, eu vou combinar contigo antes, ou se não houver essa oportunidade, eu vou falar pra ti depois. Porque é sempre importante, né, essa relação de confiança, porque senão, eu mesma sou uma pessoa muito desconfiada. Se a pessoa quebra a minha confiança, eu não consigo mais me abrir tanto, né, então eu nunca me senti, assim, desconfiada, né, com os meus terapeutas, apesar de ser casada com um psicólogo e todos os terapeutas conhecerem o meu marido, né, mas tudo bem, vida que segue. Mas é isso, é bem importante levar isso em consideração, que você que tá ouvindo agora, se tu tá passando por uma situação de sofrimento mental, tá passando por essa situação de sentir que não pertence, ou que tá muito mudado, que precisa de ajuda, se você procurar um profissional da saúde, você vai ser ouvido, você vai ser acolhido, e aquilo ali não vai sair dali, não vai parar num post do TikTok ou no Instagram do terapeuta, pode ficar tranquilo. Aproveitando o gancho que você levantou, acho que uma coisa importante também é a questão do não julgamento. Quando a gente tá ali pra ouvir alguém, a gente tá ali, e a gente é treinado pra isso, né? A não julgar. O que é não julgar? É não ver aquilo que a pessoa tá trazendo, se é bom, se é ruim, se é bonito, se é feio, se é ético, se é antiético, se é... A questão não é essa, né? A gente tá tendo um olhar técnico sobre aquilo, né? Então, se a pessoa diz assim, toda vez que meus amigos me convidam pra fazer uma coisa e eu não quero ir, eu minto que tô com dor de barriga, sei lá. O que é importante pra mim nessa história? Nossa, essa pessoa tá com uma dificuldade de ser assertiva, de socializar, né? Sim. Acaba criando um artifício ali e ela tá em sofrimento com isso, dá pra ver que ela tá triste e tal. Eu não vou ficar tipo, ai meu Deus, ela tá mentindo pros amigos, não. Mitomaníaca, olha a pessoa ali, né? Então, assim, o objetivo não é julgar. E isso até voltando com o tópico do título, diagnosticar não é julgar. Diagnosticar não é dizer assim, você tá com um problema e isso é ruim ter esse problema. É feio, é errado. Ter um problema em saúde mental é como ter um problema em qualquer outra área. Até porque o cérebro, como qualquer outro órgão do corpo, ele adoece, né? Dá ruim. E ele dá ruim. Exatamente. Então, é sempre bom levar isso em consideração. A gente não pensa no cérebro como um órgão, mas ele é um órgão. Ele está suscetível
as coisas que os órgãos passam, né? Tipo, não tá funcionando direito, tem um déficit de vitaminazinha ali, ou algum... Como é que fala? É endorfina, é o quê? É isso aí, essas coisas, assim. E é isso que a gente tem que levar em consideração, né? Então, voltando aqui pra fazer um resumão do que a gente chegou até agora. Me senti mal, vou buscar ajuda. Vou buscar ajuda de um profissional, dos familiares, pra ver se os familiares têm alguém pra indicar. Familiar teve um psicólogo ali pra indicar. Chego no psicólogo, obrigatoriamente eu vou fazer uma terapia, ou o psicólogo só vai ali me olhar, tal, fazer uma lista de coisas, tá com esses sintomas, então você tá com X, então vai ali pra tal profissional, ou então fica aqui que eu cuido de você. Como é que funciona isso com um psicólogo? Chegou nesse ponto, assim. Então, a pessoa quando chega pro psicólogo, né, ela tá, a priori, sempre buscando ajuda. E aí, uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes é, mas eu vou lá e aí o que eu tenho que falar? Inclusive, eu já perguntei isso pra você. Eu não queria dizer que foi você, que muitas vezes... mas você foi uma das pessoas, né? E a resposta que eu sempre dou não é você quem tem que saber, né? Quem tem que saber é o profissional. No máximo que você precisa dizer assim, não tô bem, ou preciso de ajuda. Esse é o mínimo. Sim, se você não se sentir confortável em se abrir no primeiro momento, o psicólogo vai perguntar. Você não é obrigado a responder todas as perguntas. Não. Você pode perguntar também. Você pode perguntar. Inclusive, é uma coisa que, depois de muitos terapeutas que eu passei, uma coisa que eu recomendo sempre é perguntar qual é a linha de estudo desse terapeuta. Como é que ele aplica as coisas que ele estudou, como é que ele vai fazer vai te levar pela terapia, né? E aí, geralmente, eu já passei por muitos, tipo, terapia cognitivo-comportamental, que é a especialidade do Marcelo. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, eu já passei por DBT, mas isso daí é assunto para outro podcast, pra gente falar as linhas de terapia, né? Exato. Mas, assim, o que eu quero dizer é, se você também não se sentir confortável, o psicólogo vai perguntar. Se tu se sentir confortável até demais, a ponto de falar a sua vida toda, tipo, como você nasceu, o psicólogo, ele vai te guiar pra ter as respostas que ele precisa, né? Então, tá tudo bem. Do jeito que você chegar lá, vai de coração aberto. É o que eu sempre digo. Só vai. Isso. O mais difícil é entrar pela porta e sentar. O resto tem que deixar na mão do profissional. E aí, mas eu acho que eu vou falar demais, eu vou falar de menos. Isso também é papel do profissional te orientar, né? Como a Anne falou. Dizer assim, vamos voltar aqui pra esse assunto, né? Me conta de novo tal coisa. Então, assim, coloca na mão da pessoa que ela é responsável por guiar essa conversa. Confia no processo. Né? Então, não se cobre que você tem que chegar lá tendo as respostas, né? Muito pelo contrário, você tem que chegar lá com dúvida, né? Então, numa primeira consulta, eu chego ali com um psicólogo. O que é de praxe acontecer nessa primeira consulta? De praxe, então vamos abrir a caixa preta da psicologia, né? Sim. Então, assim, de praxe, a gente vai fazer de largada uma anamnese, né? O que é isso, né? O que é esse nome esquisito? Basicamente é uma mini entrevista, né? Em que a gente vai tentar investigar com a pessoa, assim, um pouquinho da história dela, né? De onde é que ela veio, para onde é que ela vai, qual é a queixa atual, né? Então, assim, o que é o problema? O que tá incomodando ela, né? Que nem o exemplo que você falou, assim, às vezes eu vi no TikTok uns vídeos aí, eu acho que eu tô com depressão. Eu vi várias coisas e beleza. Aí a gente vai começar. Tipo eu, né? Que eu vi no TikTok que mulheres com autismo geralmente são diagnosticadas de uma forma errada com, sei lá, bipolaridade, com borderline. E aí olha só, esse bingo aí, eu tô fechando os números. E aí eu comecei a ficar perguntando, mas será que eu sou autista? E aí começou a vir várias coisas. E aí o algoritmo, ele ajuda, né? Quanto mais coisa de autismo eu fui vendo, mais coisa eu fui recebendo. E coisa de psicólogo, e coisa de gente que foi diagnosticada tarde. Até chegar um momento que aquilo virou uma queixa pra mim. Isso. Tipo, eu tenho autismo porque o bingo tá batendo. E aí eu chego pra meu terapeuta atual, ele é especialista em autismo, eu cheguei pra ele e falei assim, olha, e aí? O que eu faço com isso? E aí?
E a gente foi investigando algumas questões da minha vida, por exemplo, desde a minha infância, questões de estereotipias, não sei se é bem claro que é isso, mas tipo aquela movimentação das mãos que os autistas fazem, não entender ironia, essas coisas assim, não entender microexpressões faciais, ser muito empático, até demais, não ter seletividade alimentar, essas coisas assim, né? Então, spoiler, ainda não tenho a resposta, ainda estou investigando o diagnóstico. Né? No dia em que estamos gravando isso aqui, né? No dia que estamos gravando, dia 8 de agosto, eu ainda estou investigando o diagnóstico. Quando eu tiver um diagnóstico, eu trago aqui pra vocês. Ao vivaço. Ao vivaço, né? Mas é isso, assim. Foi um estalo desse que eu tive no TikTok há uns 2 anos, que eu cheguei pro Marcelo, inclusive, eu falei, você já ouviu falar disso? Que mulher... o cérebro feminino, ele confunde as pessoas, né? Então, geralmente são diagnosticadas mais tardiamente, assim. E aí o Marcelo, eu já ouvi falar disso aqui, mas como o Marcelo não é especialista, né? Ele sempre me mandou pro quê? Conversar com especialistas. Exatamente. Que é o que acontece com qualquer pessoa, né? Que vai chegar pra ti, no seu consultório. Exato. Se tiver uma demanda que tu não conheça, tem 2 opções, né? Ou tu vai mandar pra uma pessoa mais especializada, ou tu vai ter uma supervisão de uma pessoa especializada, correto? Corretíssimo. Eu gosto sempre de fazer analogia com outras áreas da saúde, né? Então, você chega no teu fisioterapeuta lá, que você tá tratando o joelho, e diz assim, tô com essa pintinha aqui na barriga, será que é alguma coisa? Ele tem algum conhecimento de fisiologia, ele pode te olhar assim e dizer assim, olha, talvez seja, é melhor ir num dermato. Aí o fisioterapeuta te encaminha para um dermato. Então, ou até o contrário, tu tá no dermato e ele diz, nossa, tô com um torcicolo aqui que não passa nunca, tá me travando, não sei o que lá. Bom, quem sabe tu faz uma físio, né? Então, assim, isso, e de novo, isso é responsabilidade do profissional, de ter essa consciência do limite do seu conhecimento, da sua prática, né? E de encaminhar. Então, além de eu e aqui na Anne, a gente ter a questão ética, né? De eu ser marido dela e não poder estar tratando, diagnosticando, também não era nem minha área técnica de especialidade. Então, não faria sentido eu querer opinar muito. Sim. Com um pouco conhecimento. Porque já tá errado, né? Eu chegar pra ti e perguntar, e aí, eu sou... O máximo que tu pode me ajudar é como um familiar, que é a pessoa que mais convive comigo e que, por sorte, tem uma visão técnica muito foda, né? Do rolê, que vai me trazer algumas questões. Eu já percebi que tu tem isso, eu já percebi que tu tem aquilo. Realmente, isso daqui faz sentido. Mas você tem que procurar alguém que saiba desse rolê. Inclusive, foi tu que me encaminhou pra avaliação neuropsicológica, né? Isso. E aí a gente procurou uma pessoa que está trabalhando com uma avaliação, que entende do assunto, né? E seguiu, né? Então, isso acontece muito em terapia, né? Então, por exemplo, nessa primeira sessão, né, que a gente estava falando, se eu acho que a demanda que a pessoa está trazendo, né, a queixa ali, é algo que eu consigo identificar, que eu consigo trabalhar, que eu consigo diagnosticar, eu sigo com a pessoa. Se eu acho que não, seja por não conseguir entender o que está acontecendo, né? Tipo, tô em dúvida de um diagnóstico, posso mandar para um colega avaliar. Isso aqui é um tratamento que eu não manjo muito, posso encaminhar para um colega que sabe fazer, né? Então, de novo, cai na mão do profissional. E o contrário também acontece, né? Muita gente chega para ti por encaminhamento de outros colegas teus, né? Isso. Porque a tua especialidade é TEPT, né? Isso. É trauma. Transtorno de estresse pós-traumático, né? TEPT para os íntimos. Né? Então, como é uma área bem específica, acaba chegando muita gente pro Marcelo com essa demanda, né? Ou você faz muita supervisão também, né? Isso, que é um assunto à parte para outro. Hoje tá abrindo vários ganchos aqui, né, para outras coisas. Hoje tá dando pano pra manga, porque a gente já vai deixando os spoilers aí do que vem no futuro. Exatamente. E aí, a partir dessa primeira consulta, a pessoa vai poder já te dar um norte, né? Talvez ela não tenha já um diagnóstico, né? Às vezes é difícil a gente, numa sessão, bater o martelo, assim. Às vezes dá, mas nem sempre.
E aí tu pode começar a ter uma resposta, né? Então, isso aqui que eu vi é depressão mesmo, ou não é. Muitas vezes a gente precisa, e é o ideal, né? A gente fazer uma abordagem que a gente chama de multiprofissional, né? Então, a pessoa chega com uma demanda dessas que, acho que tô com depressão, vi no TikTok. Beleza, tá. E realmente eu vou lá, faço a anamnese com a pessoa e, começa a preencher ali o checklist, né? Tá com cara de depressão. O que é o checklist, né? O checklist são os sintomas que a gente vai identificando do que é a pessoa estar deprimida, né? Então, tristeza, etc. Não vou entrar nos detalhes aqui porque não é o caso. Sim. Né? Mas, só que isso não quer dizer automaticamente que a pessoa tem depressão. Aí que é o pulo do gato de tu buscar um profissional e não simplesmente ler uma lista de sintomas. Tem uma série de coisas que emulam sintomas de depressão. Então, condições físicas, hipotiroidismo, déficits de vitaminas como vitamina B12, condições médicas outras, né, outras doenças, né, teve um caso que eu sempre conto essa história quando eu falo disso, que é uma das minhas profissões, né, eu sou tipo o pai do Cris, né, tenho vários empregos, uma delas é ser supervisor clínico num curso de especialização na minha área, e uns anos atrás eu supervisionava um caso que já estava em terapia para depressão 1 ano e meio, e a gente tinha tentado de tudo, assim, medicação, mais de um tipo de intervenção de psicoterapia diferente, né, de técnicas diferentes, e aí o cara começou a apresentar sintomas de dor de cabeça, aí me deu um estalo, tipo, esse cara já foi no neurologista, já fez um exame de imagem? Não, encaminha para um neuro, e de praxe, né, quando a gente vai no neuro, eles pedem um exame de imagem da cabeça, né. Então, sim, assim, é o clássico, né? Porque é o que eles investigam. Então, e não dá pra ver dentro da cabeça, né? Sem fazer um exame, a não ser que você abra, né? Então, e não deu outra. O cara tava com um tumor no cérebro, né? Do tamanho de uma bola de golfe. Tava pressionando algumas áreas ali, que depois, em discussão com o neurologista, a gente viu que poderia sim estar emulando sintomas de depressão. E que tava causando dor de cabeça. E não era nada grave, assim, né? Não era um tumor maligno nem nada assim, enfim, não vou entrar no Mas é um corpo estranho num lugar onde ele não tinha que estar, né? E tá ali bagunçando o rolê. Né? O que eu quero dizer é, a gente tava com o diagnóstico errado, fazendo o tratamento errado, né? Sim. A gente parecia depressão, tinha cara de depressão, tinha tudo de depressão, e não era depressão, porque a gente, em algum momento, ele falhou. Claro que esse é bem raro, tá? Esse é um exemplo bem raro que eu tô dando, né? Por isso que eu uso pra ilustrar, porque ele é raro, né? Mas ele é bem, como é que eu posso dizer? Não sei se essa é a palavra correta, mas hiperbólico, assim. Dá pra ver, bem exagerado. Assim. É 1.000 milhão um troço desse. Porque é pra ver que realmente tem essa possibilidade, né? E que não é um post do Instagram que vai elencar os sintomas, que vai chegar nessa conclusão de que ele tinha um tumor, né? Isso. É isso que a gente tá tentando trazer aqui, a importância de tu chegar, tu ver que tem alguma coisa errada, mas procurar um profissional que vai ter essa capacidade de pensar, não, peraí, olha, esse sintoma aqui a gente não pode excluir porque ele tem uma coisa importante, talvez seja outra coisa, vamos ali, né? Exato. Então, o diagnóstico, ele é importante porque ele vai direcionar o tipo de tratamento que a gente vai fazer. Então, se a pessoa tá com um hipotiroidismo, não vai adiantar ela ficar fazendo terapia. Ela não vai tirar a energia do pi, né? Porque ela do Edi. Né? Não vai tirar a energia do Edi. Do Edi porque não tem, ela precisa ter um complemento ali hormonal que ela não tá tendo. Do mesmo jeito, o contrário, se a pessoa tá com depressão, não vai adiantar ela tomar hormônio ou outra coisa, que é outra questão, né? Então isso é muito importante. Mas, de novo, não é responsabilidade do paciente saber isso. Isso é do profissional. E outra coisa que é importante também, que eu acho que nesse ponto que a gente tá seguindo aqui, eu acho que é importante salientar que você não precisa gostar do primeiro profissional que você procurou. Isso. Você não precisa seguir com quem você não se sentiu confortável, conectado. Então, tá tudo bem buscar outras opiniões, tá tudo bem ir atrás de uma pessoa que se conecte melhor contigo. E tá tudo bem também você levar pra essa pessoa as questões que o outro terapeuta trouxe também. Tipo, porque você não precisa voltar pra estaca zero só porque você começou a terapia com outra pessoa, né? Exato. Você pode levar pra ele as questões
questões, ele vai levar aquilo em consideração, né? Inclusive, é de praxe, né, que quando um paciente troca de terapeuta, da gente se disponibilizar a passar informações do caso pro próximo terapeuta, caso o paciente e o próximo terapeuta queiram, né? Então, se eu tô com um paciente e por qualquer razão ele não queira continuar comigo e vai para um colega, eu me faço à disposição, caso eles queiram, né, desse colega, sei lá, me ligar, a gente trocar uma ideia para dizer assim, ó, a gente já fez isso, isso e isso, eu acho que o paciente tem isso e aquilo, né? Então, isso que a Anne falou é bem importante, porque a peculiaridade da saúde mental também tem a questão da relação, né? Todo atendimento em saúde tem a questão do vínculo e da relação, que é super importante. Então, se tu for no médico e não se sentir à vontade para, sei lá, para mostrar uma pinta que tu tem na bunda, tu vai passar em branco e talvez ter com melanoma, né? Então tem que ter vínculo, tem que ter confiança em qualquer... Hoje eu tô com um negócio de pinta, acho que eu preciso de um dermatologista, acho. Sim, acho que eu ia comentar isso depois da gravação, mas já que você comentou agora, Marcelo, que agonia, você tá com alguma pinta aí? Quer que eu dê uma olhada? Eu acho que eu tô encucado com alguma coisa, acho que eu vou no dermato. Então toda a relação profissional da saúde tem, sim. Só que ao contrário de algumas outras em que a gente vai, sei lá, ter uma consulta de 15 minutos, meia hora a cada 6 meses, um ano, aqui a gente vai ficar 1 hora por semana olhando um pra cara do outro e falar das coisas mais íntimas da nossa vida. Então sim, a gente tem que se dar bem, a gente tem que se sentir à vontade. Inclusive, não só essa 1 hora na semana, quanto também a questão de que se a pessoa tiver alguma necessidade, alguma demanda fora do horário combinado, né, ela vai poder chegar no terapeuta e conversar e falar, olha, eu tô precisando conversar, eu preciso de uma sessão extra, tipo, eu preciso conversar contigo 15 minutos no telefone, eu preciso conversar contigo por mensagem, e é normal que o terapeuta atenda essa demanda, né? Isso, então, e tá tudo bem se não rolar. Isso, inclusive, pode ser tema da terapia. Então, não tô conseguindo me vincular contigo, não tô conseguindo me sentir à vontade, o que a gente pode fazer? De novo, é um problema pro terapeuta resolver. Então, às vezes, a solução vai ser encaminhar. Quem sabe um perfil diferente, né? Um perfil que tem mais a ver contigo, ou que existem muito isso. Então, por exemplo, esses dias eu peguei no pé de uma colega que me mandou uma mensagem assim, acho que até te mostrei, né? Mandou assim, tô com uma situação, tô com um caso aqui que é uma vítima de trauma, tem transtorno de estresse pós-traumático, só que ele é um senhor de idade, bem homofóbico e racista. Aí eu pensei em ti. E eu vi, tipo... Quê? Pensou como? Por quê, né? Pelo amor de Deus. Aí eu falei... Qual foi a parte? Não sei se isso é um elogio ou se é uma crítica, né? Mas, né? Aí dei continuidade ali. Mas depois ela me explicou, né? 1, porque TEPT é a minha especialidade. E 2, eu sou um cara branco em um relacionamento hétero. Então, assim, ela achou, bom, esse cara não vai complicar tanto com esse terapeuta. Ela achou que ele ia se vincular bem comigo. Que talvez se fosse uma mulher negra, lésbica, talvez ele ia, além de ofender, talvez muito a terapeuta, né? Não ia conectar em nada, só ia trazer sofrimento para o terapeuta, né? Porque... pro terapeuta e pro paciente, não ia dar certo. Então tem essas questões, assim, né? Então acho que é importante, né? Não se... E um disclaimer aqui. Não é porque ele é homofóbico e racista que ele não mereça um tratamento. Exatamente, também tem isso, né? Porque é foda a pessoa ser isso, né? Ninguém aqui tá concordando que a pessoa vai ser isso. Inclusive, conhecendo o Marcelo como eu conheço, eu sei que é uma das coisas que ele vai querer pontuar com essa pessoa, né? Pra ver se ele consegue mudar o mindset desse ser humano. Se ele for seguir com essa pessoa, né? Porque eu nem sei, nem podemos saber também. Fica aí o questionamento. Mas, assim, ninguém é tão ruim que não mereça um tratamento de saúde mental. Isso. Fica aí. Lembra, mesma coisa do não julgamento. Então, ali, eu não tô ali pra julgar a postura deles sobre essas coisas. E não é porque tu tá tratando que tu concorda com o posicionamento dele, né? Exatamente. Senão, tem vários transtornos que a gente não poderia tratar, né? Então,
como por exemplo, transtorno antissocial de personalidade. Ele tem como parte da patologia a pessoa quebrar regras, não respeitar os outros, tem déficit de empatia, algumas parafilias, né? Então, a gente entra, por exemplo, a pedofilia, né? Então, senão não poderia tratar pessoas que têm esse tipo de condição. Então, assim, só que todo mundo, a gente parte do pressuposto de que todo mundo merece ajuda, independente do seu histórico, independente da sua condição, porque isso não cabe ao profissional de saúde julgar, né? Isso cabe, sei lá, a justiça, sei lá, a sociedade vai fazer, mas não a gente. Então vamos voltar aqui, recapitulando ao que a gente chegou. Me senti mal, procurei familiares indicaram uma ajuda, procurei a ajuda do profissional, psicólogo, já passei pelo processo de anamnese, começo a terapia, né? Só que estou ali na terapia com ele, trabalhando as questões, né? Essas questões das demandas que eu trouxe. E o terapeuta fala assim, tu vai precisar ir procurar um psiquiatra. Posso te indicar ou você já tem algum psiquiatra? Vai precisar tomar remédio. Uhum. Como é que isso funciona, assim, essa ligação entre psicólogo e psiquiatra? Eles trabalham juntos? Como é que funciona isso? Idealmente, sim, né? A gente tá saindo um pouco da área do diagnóstico indo para a área do tratamento. Mas, de qualquer forma, a gente sempre tenta pautar naquilo que é melhor para o paciente. Então, por exemplo, vão ter condições de saúde mental que o tratamento em psicoterapia é o ideal, que a gente chama de padrão ouro. Então, por exemplo, a minha especialidade, né, transtorno de estresse pós-traumático. O ideal são alguns tipos de psicoterapia. E tem evidências de que alguns fármacos ajudam às vezes, mas muito pouco. Que é o contrário que a gente vai ver do TDAH no adulto, né? Por exemplo, o TDAH no adulto, o padrão ouro é medicação. A terapia ajuda. Ajuda mais a questão da desregulação emocional, né? Que é uma das coisas presentes no TDAH. Mas a questão da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade, a questão é remédio. É remédio. E vou trazer uma treta aqui, aproveitar, que é uma treta que a Dani Nossi botou no ar, que é tipo, se a pessoa se alimentar bem, se tiver uma alimentação saudável, ela vai ficar muito melhor do TDAH. Claro que não foi com essas palavras, mas é basicamente isso daí que ela falou. E só uma coisa, alimentação saudável ajuda pra qualquer coisa, ponto. Só que a desatenção, a impulsividade, a hiperatividade, não é assim que funciona, meu amor. Você pode comer um chefe de cozinha, nutricionista, sei lá, fazendo a sua comida, você não vai prestar atenção. Não adianta, tem que tomar um negocinho ali pra fazer o seu cérebro pegar no tranco. Porque o cérebro da pessoa com TDAH é um carro a álcool no inverno. Exato, demora pra pegar. E o empurrão é o psicoestimulante, né? E aí vai ter até um terceiro caso, que é, por exemplo, a depressão, em que o tratamento mais eficaz é o tratamento combinado, né, de psicoterapia mais fármaco. Então, os dois isoladamente funcionam muito bem, por sinal, mas tem esse efeito de adição, né? Então, os pacientes melhoram mais rápido e melhoram mais quando tem os dois. Então, assim, cada caso vai ser de um jeito. E aí, como eu sou psicólogo, eu não prescrevo medicação, como a gente vai ver isso em outro episódio. Mas, às vezes, eu acho interessante que aquele paciente, né, faça uso de medicação, e aí eu vou encaminhar para algum colega, né? Se ele já não tem algum psiquiatra ou alguma psiquiatra que vá, a gente faz esse encaminhamento. E aí a gente sim trabalha em parceria, né? Porque, por exemplo, se eu acho que a pessoa está com depressão e a pessoa vai lá na psiquiatra e a psiquiatra acha que a pessoa tem toque, ela vai estar tratando para uma coisa e eu para outra, né? E aí não vai fazer sentido. Então a gente tem que combinar. Então existe uma comunicação entre, por exemplo, você como terapeuta vai se comunicar com o psiquiatra daquela pessoa que você está atendendo. Sim. E vão dividir o caso, no caso, né? Tipo, exatamente. Pegar ali e falar assim, tal pessoa, tô fazendo acompanhamento, sintomas de depressão, tá precisando de medicação, porque
só com a terapia, com as tarefas da terapia, essas coisas não tá rolando. E aí o psiquiatra, ele pode sim, né, chegar e falar, não, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui... Deixa eu ver se nesse mato tem coelho. Sim. E às vezes o encaminhamento também é para solucionar dúvidas, né? Então, por exemplo, a gente pode encaminhar para um psiquiatra para fazer uma avaliação do diagnóstico. Pode encaminhar para outro colega que faça um psicodiagnóstico, uma avaliação neuropsicológica. A gente pode encaminhar, por exemplo, uma fono, para fazer uma avaliação, né? Para ver se a pessoa tá... Depende, a gente acha que a pessoa tá com uma dificuldade de compreensão ou uma dificuldade de fala, né? Uma dificuldade de expressão, né? Então, que foge do conhecimento do terapeuta. E aí a gente precisa encaminhar. Ou às vezes até... uma área que eu já trabalhei bastante, mas não trabalho mais, né? Na área de reabilitação neuropsicológica. A gente trabalha muito com fisioterapeuta, muito com educador físico, né? Muito com fono, né? Porque o paciente neurológico, ele, né? O cérebro, ele comanda todas essas coisas. O que é um paciente neurológico, Marcelo? Por favor. Obrigado. Enlighten me. O paciente neurológico, ele vai ser aquele paciente que vai ter alguma condição que a gente chama de fundo neurológico, né? O que isso significa na prática, né? Significa assim, a pessoa que teve um acidente vascular, né, o famoso AVC, né, o ABC, né, que a gente... O ABC, como eu falo, né? Teve um acidente vascular cerebral, teve um TCE, né, o trauma crânioencefálico, né, bateu de carro, caiu do segundo andar, bateu a cabeça, essas coisas assim. Tem algum tipo de demência, né, algum processo mais progressivo, ou outras doenças, né, neurológicas progressivas. Todas são questões no cérebro, de doenças ou acidentes que aconteceram no cérebro. Né? A gente sabe que essa divisão, né, entre neurologia, psiquiatria, psicologia é muito mais didática do que qualquer coisa, né? Pra gente, cada um ter o seu terreninho para trabalhar. Mas é tudo a mesma coisa, né? Quando eu tô tratando depressão, eu tô mexendo no cérebro da pessoa indiretamente, né? Quando o neurologista tá trabalhando a questão de demência, também tá mexendo em questões psicológicas e vice-versa. Mas a gente separa assim, porque não tem como uma mesma pessoa estudar tudo, né? A gente precisa se especializar. Então, o paciente neurológico é isso, né? Que vai ter esse tipo de condição. Que, por exemplo, o Stephen Hawking é um paciente neurológico, né? Era um paciente neurológico, né? Porque ele tinha uma condição... O Bruce Willis seria um paciente que ele agora tá com a afasia, né? Ele tá com uma afasia, né? Afasia. Né? Então ele tá... Que é o que? Afasia? Afasia é uma dificuldade de produção na fala, né? E aí entrariam os fono, né? E isso aí poderia entrar um fono muito, muito bem. Então, a gente vai trabalhar muito em conjunto com essas pessoas, né? Não só com psiquiatra, mas claro que na minha especialidade, a gente trabalha muito mais com psiquiatra hoje, né? Mas essas outras áreas é a mesma coisa. E só já que a gente entrou em Hollywood, o Brad Pitt, como é o nome daquele negócio que ele tá? Não sei. Que ele não reconhece rosto. Prosopagnosia. Prosopagnosia. Isso é neurológico também? Isso é neurológico, porque é um déficit numa área específica do cérebro, do lobo occipital, que é especializada em reconhecimento de rostos no cérebro humano. E por alguma razão a dele parou de funcionar, não sei qual foi a razão, né? Mas a dele tá deficitária, e daí ele não consegue reconhecer rostos. E nunca mais vai conseguir, né? Não tem como reverter. É difícil reverter. Não vou dizer que é impossível, porque, né, o cérebro é um negócio maluco e plástico, assim, né? E não é minha área de especialidade também pra estar opinando muito, mas é difícil ter uma completa reversão desse tipo de quadro neurológico, assim. Né? Mas igual ele vai precisar de uma equipe pra tratar ele, né? Multidisciplinar esse rolê. Já deve estar, né? Os melhores, inclusive, né? Né? Com a grana que ele tem, deve estar lá na galera boa. Então, tá faltando você aí, ó. Mas não é sua área. Alô, Brad Pitt, me chama, né? Não é mais sua área, né? Tu não trabalha mais com isso. Mas pelo Brad Pitt eu volto, não tem problema. Me chama que eu vou, Brad Pitt. Me chama que eu vou. Até eu posso fazer uns desenhos pra ele ver, te ajudar ele a reconhecer rosto. Eu posso fazer umas ilustrações. Brad Pitt me contrata. Hashtag. Me nota, né? Mas então, um paciente neurológico é isso, né?
Então, acho que tá no momento Telecurso 2000, que chegou a hora da revisão, né? Chegou a hora da revisão. Então, como a gente viu no início, a gente tem um problema, a gente levou a nossa demanda para um profissional de saúde mental, e a partir do momento que a gente botou na mão dele, toma que o filho é teu, não é mais nossa, né? Exatamente. Esse profissional, ele fez anamnese, seguiu contigo fazendo terapia. Na terapia, ele vai tratar as questões que a sua demanda exigem, né? Uhum. E existe alguma possibilidade da pessoa não fazer mais terapia? Tipo, acabou, não... Assim, fora a parte de ela não querer mais fazer a terapia, mas sim. assim, existe alta da terapia? Existe o conceito de alta na terapia. A terapia não é um processo necessariamente ad eternum, né? Então, ela vai, idealmente, né, buscar terapia, resolver o que tem pra resolver e adeus. Adeus não, né? Porque sempre vai ter alguma outra demanda pra tu voltar com o mesmo ou com outro terapeuta, né? Sempre... Então, eu tenho vários pacientes que fizeram terapia 1 ano, 2 anos, aí ficaram uns anos sem, aí teve um rolê na vida aí, precisou voltar, daí a gente voltou, e assim que segue, né? Eu mesmo já fui e voltei da terapia várias vezes, né? Então, acho que é bem esperado, né? Então, o que eu queria deixar talvez de mensagem, né, no episódio de hoje é assim, se você acha que você não tá se sentindo bem, que tem alguma coisa de errado com você em termos assim de saúde mental, busca ajuda especializada, ajuda profissionalizada. Então, eu sempre recomendo esse caminho, né, de buscar pessoas de confiança, porque é o que a gente sabe que funciona mais no longo prazo para se vincular. Mas nem sempre a gente tem essa possibilidade, né? Então, a gente tem opções, né, de buscar no seu plano de saúde, né? Então, entra lá na lista, né, de profissionais, né, e procura nem que o critério seja assim, esse é mais perto de casa, mas Sim. começa por alguém. Se você não tem plano de saúde, né, tem a rede pública, né, então que vai ter várias estruturas aí, né, que você pode buscar um postinho da sua região. Uma coisa boa também é buscar universidades que tenham curso de psicologia, Isso. Porque geralmente eles têm um consultório que é para os alunos, né? Isso. Claro, esses alunos, eles têm a supervisão de alguém ali, eles não vão fazer de qualquer jeito contigo. Não é porque são alunos que seu tratamento vai ser menos efetivo, né? Mas geralmente quando não tem custo nenhum, é baixíssimo custo. Isso. Justamente por serem os alunos, assim. Normalmente ou é gratuito ou é um valor simbólico, assim, né? Então as universidades, as faculdades de psicologia têm, né, como a Anny falou, essas clínicas de escola. E a gente tem que passar por estágio, né? No final do curso, estágio supervisionado, né? Então é uma boa opção também, né? Então pode buscar o posto da sua região, os CAPs, né? O Centro de Atenção Psicossocial. Se você tiver numa situação mais de emergência, ou seja, se você está pensando em fazer alguma coisa contra si mesmo, né, pensando em morte, em suicídio, a gente tem o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, que funciona 24 horas, você pode ligar no 188, né, ou no site, a gente vai deixar aí também, onde a gente postar podcast, né, o link, mas é www.cvv.org.br, né, que é especializado em demandas desse tipo. E se você é amigo de alguém que recebeu essa demanda de algum amigo, assim, que tá pensando em fazer alguma coisa, também encaminhe essa pessoa para esses lugares que a gente falou. Um posto de saúde, geralmente especializado em psiquiatria, sempre vai ter algum na cidade. Isso. Sempre bom dar uma olhada. Ou mandar para o hospital. Se possível, ir com a pessoa, né? Para garantir que a pessoa não faça nada contra a própria vida. Se não puder, se não tiver como, faça o máximo possível de encaminhar essa pessoa para um profissional que vai atender a emergência dela. Então, se for bem emergência também, né? Tem o SAMU 192, né, que dá para chamar, as próprias UPAs, né, dá para buscar, né, então a gente sabe que nem todas estão super preparadas para lidar com isso, mas com certeza elas vão estar mais do que você leigo tentando ajudar o teu amigo. Então tem as unidades de acolhimento também, né, então tem opções, tem que buscar o que está disponível na tua região, né, no teu local, né, ou no local da pessoa que está precisando, e aí fazer essa busca, esse encaminhamento.
Então, hoje, no episódio de hoje, a gente comentou sobre a iniciação, né, na terapia. Nossa, isso parece uma seita. Um culto, né? Um culto. A gente comentou sobre essa iniciação, mas se tiver algum assunto relacionado à saúde mental que você gostaria de ouvir a gente falando, ou se tiver alguém que você gostaria que a gente convidasse para conversar, manda uma DM ali no Instagram do @doutordemente, ou uma DM também no Twitter do Marcelo Rigoli, que a gente vai levar em consideração e colocar aqui na nossa pauta para trazer para mais episódios. E foi muito legal gravar esse primeiro episódio, foi meio complicado assim, inicialmente, porque eu estou num escritório e o Marcelo tá em outro, na mesma casa. Uhum. E é meio triste, assim, a gente que tá tão acostumado a ficar junto, grudado, assim, ficar meio distante, mas por vocês a gente faz esses sacrifícios, né? Isso aí. Então agradeço aí o ouvido, a paciência e até a próxima. Até a próxima. Beijão.